E sejam bem-vindos ao Wrestling Traduzido especial Hall of Fame. Cá estamos nós, meus amigos, para homenagear os homenageados, não é? Que serão integrados neste Hall of Fame. Nós estamos no dia 26 de março, mas o Hall of Fame realiza-se no dia 2 de abril, data pretendida para este especial que não sendo em direto, porque eu estarei em Dallas a presenciar o evento. Exato. Aqui realmente é a nossa melhor oportunidade para falarmos agora destes Exato, filmes. isto faz sentido. E faz Exatamente. sentido. Já fizemos aqui um especial Hall of Fame, também Exato. correu bem. Microfone, atenção sempre ao microfone. No ano passado fizemos aqui um especial do Hall of Fame. Também há nomes que o merecem, obviamente já se sabe que é uma questão também pertinente do Hall of Fame como evento em si, que ultimamente nós sabemos que os nomes de peso cada vez são menos. E por isso vamos ter sempre nomes mais consensuais e menos consensuais, independentemente dos anos que deram ao desporto, ou ao wrestling, ou ao Sport À Entertainment, modalidade, à aquilo que quiserem chamar. e outros menos, mas pronto, e nós vamos aqui dissecar o melhor possível tudo aquilo que vai acontecer, ou imaginamos Exatamente. que vai acontecer. Exatamente. A começar pelos Fabulous Freebirds, que há muito tempo que Michael Hayes andava para ser homenageado, e a pergunta constante todos os anos é: onde é que anda o Michael Hayes? Porque é que ele não é homenageado? Exato. E pelos vistos, foi tática do Vince McMahon, guardá-lo, save it for rainy days, não é? Para quando houver um ano mais fraco, penso eu que tenha sido esta abordagem, porque realmente este ano ao Sting, sim senhor, começa bem o cartaz a ser anunciado, mas os restantes, bom, faremos aqui apenas alguns parágrafos, porque não há assim tanta coisa para referir. Mas de facto aqui os Fabulous Freebirds são uma homenagem demorada e uma homenagem mais do que merecida, porque estes senhores contribuíram com muito para o desporto, nomeadamente na divisão de tag team. Michael Hayes, Terry Gordy, Buddy Roberts, os três originais dos Freebirds, e acho que é uma ótima homenagem. Sim, sem dúvida, peca por tardia. Pois, exatamente. Porque são, se calhar, das últimas entidades que se pode dizer que são clássicos do wrestling, Exato. que deviam estar celebrados no Hall of Fame. E o Michael Hayes é funcionário da empresa, por isso não há politiquice pelo meio. Exato. À partida que Não há grandes negociatas, não há nada. Exato, não há assim nada a esclarecer para acontecer. Pronto, obviamente, ao Sting, que é a figura de cartaz, mas os Freebirds deram muito, antes do Sting, deram também muito ao wrestling, principalmente a regra Freebird. Exatamente. Tag team, A Freebird Rule. Rule. Exatamente. O que é engraçado é que eles já tinham passado brevemente pela WWE em 1984, mas chegaram tarde a um espetáculo e Andre the Giant não gostou muito. O porquê de Andre the Giant? Andre the Giant era largamente considerado como um dos veteranos, um dos nomes de maior, em todos os sentidos, de maior respeito ali no sistema mais old school, em que tinham de ter respeito e que se chegasse lá alguém para querer achincalhar um bocadinho as coisas. Não funcionava assim. Aquilo era muito rock and roll no que toca aos Freebirds, mas pouco rock and roll no que toca à abordagem e ao profissionalismo dentro do wrestling, e foi por aí que se deram mal, talvez os Freebirds a terem ainda aí um bocadinho gostinho daquilo que é trabalhar para a WWE na altura. Sim, a WWE já sabe que não facilita estas brincadeiras a ninguém. Exato. Pagam-se caras e às vezes pagam-se com a própria carreira, termina. Exatamente. A WWE, e neste caso o Vince McMahon, não tem problemas em cortar pés a quem tiver que cortar. Isto é um pequeno à parte. Exato. Mas realmente os Freebirds merecem serem celebrados, tiveram essa particularidade da regra Freebird, que era o quê? Dois eram campeões, mas sendo um trio, um deles emprestava o título a outro quando fosse preciso defender. Exatamente. Pronto, Que é uma regra aplicada pelos New Day, que por sinal serão eles a homenagear os Freebirds. E houve quem contestasse porque os New Day, e uma grande não sei quê, peço perdão, e um grande problema dos New Day, ao que parece e ao que consta, tanto saiu nas notícias que houve a homenagem dos New Day, como saiu também nas notícias que o Michael Hayes não tem qualquer problema, foi ele até que os convidou, porque ele gosta da tag team, gosta deste trio dos New Day, e faz sentido porque o Michael Hayes trabalhou com o Big E, trabalhou com o Xavier Woods no NXT, portanto eu imagino, para já, que possa haver qualquer coisa com o Von Erich, o sobrevivente, que a coisa não tenha funcionado muito bem. Qualquer coisa aqui, que eles tiveram uma mítica rivalidade, daqui a pouco já abordaremos um bocadinho. Mas, em segundo lugar, também porque eu imagino que faça algum sentido ser a geração nova a homenagear uma geração antiga, e nomeadamente não são quaisquer uns. Exato. Eles trabalharam com o Michael Hayes, faz sentido. Não faz, e não só por isso, então, mas a WWE tem uma oportunidade destas de valorizar o seu próprio produto e não o vai aproveitar. Claro. Fosse os New Day, fosse quem fosse, mas os New Day acabam por fazer o seu sentido. Porque são uma tag team, têm que ser valorizados e nada melhor do que serem eles a dar ali, a celebrar uns clássicos do wrestling tag team, que são os Freebirds, não vale a pena estar aqui com tretas. Exato. E nesse campo faz plenamente todo o sentido. Quem é que haveria de vir? Exato. Sim. Não faz sentido, Sim. faz sentido, é porque há os rumores que supostamente, alegadamente, hipoteticamente,
o Michael Hayes é racista ou não sei o quê. Eu acho isso um bocado estúpido. Eu não sei, eu não estive lá. Eu não estive lá, por isso eu nunca presenciei o convívio do Michael Hayes com ninguém, que é para estar a apurar se é ou não é racista. A WWE, ultimamente, sendo PG e PC, politicamente correta, não tolera esse tipo de comportamentos de ninguém. E era estranho, já para não dizer estúpido, um racista estar a ser celebrado por 3 negros. Epá, eu acho que estamos a falar mesmo de algo fora da boxe. Fora da estratosfera. Não faz sentido nenhum. Estamos aqui a celebrar o profissionalismo das pessoas. E os New Day, quer se gosta ou não, eu também já fui um bocadinho crítico deles. Epá, eles cumpriram o papel deles. Sim, exatamente. Porque é que não onde merecer nada a apontar celebrar? Nesse aspecto. Eu acho que ia haver alguém que se deveria mostrar relutante a isso, seriam os próprios celebrados, e se afinal não, até dão as boas-vindas. Eu acho que não vale a pena se perder muito tempo a falar na fofoca, porque a fofoca não interessa, não traz nada, não acrescenta nada, e em vez de estar a falar realmente no contributo histórico que os Freebirds têm, não passa a falar, é um dos membros dos Freebird, que até é funcionário, Sim, tempo diz ou faz ou deixa de fazer. São conversas de segunda linha, não tem qualquer interesse. Não tem qualquer interesse. O que importa realmente é aquilo que o António estava a referir, na medida em que Michael Hayes e companhia Freebirds, aos quais se juntaram depois Jimmy Garvin, porque segundo eu percebi, posso estar errado, mas segundo eu percebi, às tantas um deles, ou Terry Gordy ou Buddy Roberts, faleceu e entrou o Jimmy Garvin para substituir. Pronto. Juntou-se eles mais tarde, porque ele tinha bastante proximidade com os outros dois, noutras promotoras, nas quais já tinha trabalhado, já tinham feito o tag team e tudo. Portanto, o que se passa com o Michael Hayes é que realmente ele tem e continua a ter um papel enorme na formação de novos talentos, e para chegar aos novos talentos passou primeiro pelos antigos, como os Von Erichs. Sim, completamente. Também uma família histórica em termos do wrestling. Também não há... Aproxima bem o microfone, tia, faz favor. Móvel é mais... Já estou mesmo com ele em futuro. Não, os Von Erichs são também uma família mítica no wrestling. Tiveram rivalidades porque tanto os Von Erichs como os Freebirds vêm ainda do fim dos territórios. Exato. Vem essa fase de transição dos territórios em que realmente havia essas rivalidades, porque não era normal ver-se a correr os Estados Unidos inteiro estas figuras juntas, não, viam-se localmente, uma ia de um para o outro e faziam-se assim as rivalidades. Havia os territórios. Exato, eram os territórios, não havia este circuito itinerante que há hoje, no sentido em que é um roster só e vão todos juntos a todo lado. Naquela altura não, se queriam ver os Von Erichs já sabia que se tinha de ir ao World Class Championship Wrestling. Os Freebirds, outros territórios por aí fora. E era assim que funcionava, mas aí criaram-se grandes rivalidades históricas e que também fazem que estes celebrados tenham todo e mais algum interesse em o ser e ver o seu trabalho reconhecido ao longo dos anos. Exatamente. O que é interessante também é que eles geravam uma reação sem igual nos recintos. Eles entraram, para melhor ou para pior, as mulheres ficavam histéricas com os Freebirds, nomeadamente o Michael P.S. Hayes, porque P.S. Purely sexy. Ui! Naquela altura não podia ser, não havia o politicamente correto, senão era o Michael P.C. Hayes, era political correctness. Mas já está, as miúdas e as mulheres ficavam, bem, e com outros também, mas principalmente aqui com a Tag Team, estavam lá histéricas. Sinais dos tempos, foram os Beatles, vieram os Freebirds. Tudo a ver, não é? Em termos de histerismo, de grau de histerismo, estamos a falar da mesma coisa. E de mulheres, pronto. Exato. E elas ficavam doidas com ele. Lá está um símbolo, um sex symbol para todos os efeitos. E elas tinham que se decidir entre os Playboys, que eram os Von Erichs, exato. ou o Michael Hayes com a sua envergadura e a peitar-se à mostra e tudo. Exato. Não devia ser fácil de escolherem aquilo. Mas por aí até vê-se que os Freebirds tiveram um papel de entretenimento, porque ele quando entrava no recinto, ele mexia com toda a gente, para melhor ou para pior, e é esta a reação que se deve ter no wrestling, porque o wrestling passar indiferente é não existir. É não existir. O silêncio é o pior inimigo no que toca ao wrestling. E entrar ali alguém que, de uma forma ou outra, consegue gerar reação de uma maneira tal, isso por si é prova de um trabalho excelente. Não, completamente. E ele, melhor do que ninguém, tendo aplicado isso na sua carreira, está num ponto de partida excelente para passar essa mestria a novos talentos, que têm que ter reação, porque hoje em dia nós queixamos de certos talentos. O problema não é que não tenham qualidade ou capacidade, é uma falta de afirmação
de afirmação por via da reação que o público tem que ter ou deve ter mediante aquilo como eles se apresentam e como eles fazem. E o Michael Hayes nisso tem todo o interesse em fazer o que faz na WWE. Agora, porque é que funciona ou não, é outra conversa. Exato. Mas ele tem essas ferramentas que outros não têm, ele tem. E ele Exatamente. Entre vários managers que tiveram os Freebirds, tiveram inclusivamente, e foi uma surpresa para mim, Diamond Dallas Page. Ainda não sabia, por acaso não sabia. O DDP. O DDP deve ter sido na fase inicial da carreira, que eu lembro-me de ver imagens do Diamond Dallas Page a entrar até com uma limusina. E ele tinha sido chofer primeiro, para efeitos de espetáculo, antes de ser fosse quem fosse no wrestling. E antes de ser o DDP, ele já era o DDP, mas antes de ser aquele que nós conhecemos, foi manager primeiro do Freebirds. E, infelizmente, o Terry Gordy morreu de ataque cardíaco, Buddy Roberts morreu de pneumonia. Para ver como é que as coisas eram na altura. Hoje em dia é raro ouvir alguém morrer de pneumonia. Foram inspiração para os Wolfpack, nomeadamente em que eram um trio, e Stone Cold Steve Austin, que ele viu Michael Hayes e os Freebirds, e ele diz, a partir daí a minha vida mudou. Sim, acabam por ser inspirações para outros que vieram depois, porque viram que aquela fórmula funciona. Exatamente. E a melhor coisa é copiar fórmulas que, ou o melhor no sentido que se deve fazer é copiar fórmulas que funcionam, do que estar a querer inventar algo que não tem qualquer prova de funcionamento, em termos de mercado ou em qualquer desporto. Daí pronto. Aliás, a famosa promo do Stone Cold, do 316, quem é que estava a entrevistá-lo? Michael Hayes, exatamente. É ele que se vê na King imagem. of the Ring. King of the Ring, exatamente. Podem confirmar isso, estão a ver. Exatamente. E depois de um acerto técnico que tivemos aqui que fazer, temos que retomar com Stan Hansen, porque falamos aqui em lendas. Stan Hansen, que passou pelos primórdios da World Wrestling Federation, quando ainda tinha este nome, saudoso, ainda tenho boas recordações deste. Quando era miúdo. Com rivalidades com o já referido Andre the Giant, Bob Backlund e até Bruno Sammartino, ao qual partiu o pescoço numa manobra mal executada. Era bruto. Este homem tinha assim uma... Sim, este estava no desporto errado. Estava no desporto errado. A sério. Ele queria andar para fora a sério. Se houvesse MMA na altura, não havia, era não isto havia. que ele queria. Ele queria era mesmo shoot fights. É que ele era notoriamente bruto em ringue, mas fez o resto da sua carreira depois de ter passado pela WWE, na WCW e até na All Japan Pro Wrestling. Ele teve um papel até no mítico filme da WWE, No Holds Barred, com Hulk Hogan. Para quem se lembra, procure. Eu não me lembro desse filme. Basta para lembrar. Mas acerca deste senhor não há de facto assim tanta coisa para dizer. Foi um nome recentemente anunciado pela WWE. Eu tenho curiosidade em saber mais histórias acerca dele depois quando for a altura da homenagem, e com certeza que terei um passado um bocadinho mais rico. Para já a informação, o sumo da informação que eu retirei foi um bocadinho este. Mas há um nome interessante para falar, não que paute por muito conteúdo, mas mais pela sua reputação, Big Boss Man. Sim, dos ícones da Attitude Era. Não, também da Attitude Era, mas da Superstars Era. Também, pelo seu personagem, que era um polícia. Exatamente. Um polícia com o seu bastão e óculos Ray-Bans, como eu tenho. Ele copiou isso. Respect my authority! Exatamente. E respeitem sempre a minha autoridade. E neste caso realmente, assim, aquilo que eu mais retenho dele é mesmo a parte da Attitude Era. Sim, de fazer lá a parte dos D-Generation X e isso tudo, que era o Big Boss, no sentido era a figura da autoridade, metia medo e para algum trabalhinho sujo ele estava sempre disponível. Exatamente. Para ir contribuir. Assim, não acho que ele não como é que eu ia dizer isto? Não achas que não mereça? Que não mereça. Agora eu acho é daqueles nomes que estão a meter já muito cedo, se calhar, só para terem nomes para pôr. Se bem que ele também é um nome que a realidade é que ele, como cabeça de cartaz, é impensável. Cabeça de cartaz para ser induzido no Hall of Fame está completamente fora de questão. Absolutamente. Absolutamente. Não tem história para isso. Agora, acho que é um bocadinho cedo. Acho que é um bocadinho cedo. Às vezes dá a entender que é mesmo para terem X nomes e depois eu acho que o dele podia valer mais qualquer coisa se fosse mais à frente. Exato. Porque há tempo para celebrar também, pois como outros nomes. É mais por aí. Não que desgosto de o ver. Acho que merece, teve o seu impacto. Foi numa altura em que o wrestling estava a ferro e fogo, havia competição a sério entre promotoras e ele fez parte de uma das fações dessa dita guerra, tinha o seu destaque e acho que merece plenamente ser celebrado. E sim, agora se calhar um bocadinho cedo. Sim, eu quanto ao timing da sua celebração, eu não sei bem que comentário fazer porque a minha memória dele, eu tenho uma memória mais de jovem, que enquanto acompanhava esporadicamente aliás, a WWF,
na RTP1. Exatamente. Portanto, eu não lembro dessas alturas. Na Attitude Era como cá, não tínhamos internet, praticamente não havia nada disso. Nessa altura porque era da WCW. A WCW. Era isso que eu via na DSF. Todos os sábados pelas 10, 10 e meia estava a dar, sem falha. Portanto, a recordação que eu tenho do Big Boss Man, propriamente dito, como o polícia corrupto, que foi a personagem que depois, pelo que eu percebi... Que originalidade. Ok, exatamente. Até faz sentido, neste nosso contexto, então faz mais ainda. Mas a verdade é que ele até passou pela WCW sem grandes destaque, porque ele fez mais a sua história, apesar de ter passado por outras promotoras também, fez mais a sua história aqui, entre aspas, no contexto da WWE. O que também é engraçado é que para surgir esta personagem do Big Boss Man é porque ele teve um passado como guarda prisional. Oi. Portanto, logo aí aprendeu logo a dar cacetadas. Aí pronto, aí ficou logo. Foi uma mudança de ares completamente. Exatamente. Mas ideia, ele dá uma entrevista ao Vince, que experiência é que tu tens, guarda prisional. Dou mocadas aos gajos, siga. Vai ser o Big Boss, man. Por falar em grandes ideias e não só, vocês não pensem que as ideias, às vezes malfadadas, da WWE são um sintoma atual. Elas sempre existiram, sempre foram polvilhadas ao longo da história. Entre as quais o Big Boss Man, que depois do falecimento do Big Show, para verem o gosto da história, depois do falecimento do pai do Big Show, a personagem do Big Show, do Big Boss Man, foi ao funeral do pai do Big Show, insultou o pai do Big Show a torto e a direito, amarrou uma corrente à volta do caixão e arrancou com o carro. Ali. Portanto, vocês não pensam que às vezes os maus argumentos, as más ideias são daqui. Não, já vem de há muito tempo. Pois esse realmente podem vir na network. Exatamente. Entretanto, ele também foi campeão de hardcore 4 vezes e uma vez campeão de tag team, mas 4 vezes então, imagino, com a castada. Ele teve o infame Hell in the Canal match ou qualquer coisa assim, que era um canil à volta do ringue e deixaram os cães soltos e a ideia era que se eles fossem lá para fora que os cães iam lá morder. Mas não morderam. Todos tempos. Por isso, como vos digo, as más ideias não são de agora. Já tem um longo historial também. Tal como as boas, isto num processo criativo é inerente, faz parte. Tal como há boas ideias, também más ideias. Estas duas foram apenas 2 das várias que passaram. Temos que falar também aqui do Godfather. Ele entrou e saiu da WWE várias vezes. Charles Wright, mais conhecido, que é assim que eu conheço, e portanto quando eu soube disto que o Godfather era a mesma pessoa, conhecido como Papa Shango. Sim, o Papa Shango. Daí eu achar que este se calhar é um nome ou o celebrado que pode causar aqui mais debate no sentido, porque assim, não é que eu não acho que ele não mereça. Exato. Agora, a questão é o personagem escolhido para ele ser celebrado. Estamos na era PG, tudo Exato. Politicamente correto, e estamos a falar de uma pessoa que tem o personagem do chulo. Exatamente. E é acompanhado pelo ringue por prostitutas, e era esse o personagem dele. Com strippers e acompanhantes e tudo, não é? E era esse o mundo daquele personagem, e nos dias de hoje a WWE foge disso a 7 pés. Exato. E sendo ele o Papa Shango, celebrasse-no como Papa Shango. Que a malta mais clássica lembra-se do Papa Shango. Perfeitamente. E merece perfeitamente. Agora o Godfather. Por uma questão da personagem, eu referi no feedback que é uma personagem francamente mais desconhecida. Para mim, eu não conheço o Godfather. Não lhe conheço grande fama, lá está, porque nos vários packages que a WWE passa e faz questão de nos lembrar o seu passado e os seus grandes destaques do passado, o Godfather passa como uma nota de rodapé, muito por alto, em que aparece lá com as gajas, não é? Passando a expressão. E não há mais recordação disso. Não foi alguém, não foi um atleta hiper bem concretizado, não foi um personagem que tivesse uma marca muito profunda no historial da WWE. Portanto, chegar lá e ser homenageado porque mete a malta a cantar, o World Train. E era também numa altura em que o interesse já estava mais focado na WCW do que propriamente naquilo que a WWF na altura dava a fazer. Exatamente. E o Godfather é um personagem que tem tudo a ver com esse timing, esse tempo. E é um personagem anexo a tudo o que já se passava. Exato. Agora tendo sido ele o Papa Shango e como isso tendo tido muito mais rivalidades, criado muito mais interesse, simpatia com esse público, eu acho que vamos celebrar a pessoa, mas vamos escolher o Papa Shango porque não sei o que é que estavam com a cabeça para dizer, não, vai ser mesmo Godfather. Pois, exatamente. Sendo tão politicamente correto e querendo sempre fugir a tudo o que é motivo ou personalidade que possa atrair conflito, eles aqui parece que escolheram mesmo aquilo que pode criar conflito ou má publicidade para o celebrar. É só essa a minha questão. Não metem em causa o ele ser celebrado, não acho que merece. Tem o seu lugar. Agora, logo aquele personagem, então como é que ele vai aparecer lá na cerimónia?
Pois, exato. É isso que com as mulheres atrás. Com os hookers ali. Assim, pá, é isso que eu não estou a ver bem isso naquele tipo de ambiente que se quer. Bem, pronto, mas eles é que sabem. Pois, exatamente. A verdade é que ele também interpretou, eu digo interpretar, no sentido clássico quase de teatro desportivo, no fundo. Interpretou também o personagem de Kama Mustafa, uma personagem mais portentosa e que eu lembro perfeitamente, e se não me engano, esta personagem do Kama entrou inclusivamente no jogo do Street Fighter, que era uma das personagens, a menos que eu esteja errado, mas tenho esta vaga recordação. Posso estar errado, mas é a recordação que eu tenho. Esteve também nos Nation of Domination, ao lado do Farouk, ao lado do Dwayne Johnson, etc. E ele foi, inclusivamente, não sendo desprovido de méritos, campeão intercontinental e campeão de tag team. Ok? Alguma coisa ainda tem a seu favor. Mas agora a personagem em si é a única coisa a que me oponho que aqui seja homenageada esta personagem, quando também já tem um trabalho com a personagem do Papa Shango. Enfim, deixa ao critério, obviamente, da WWE. Falámos do Stan Hansen, temos que falar aqui na Jacqueline Moore, antiga manager dos Harlem Heat na WCW. Ela que esteve numa breve rivalidade com Disco Inferno na WCW, o qual derrotou no Halloween Havoc em 97. O que eu acho de nota termos uma atleta feminina a enfrentar um atleta masculino e a afirmar-se como tal. Exato. E tinha a credibilidade para isso, tal como a analogia que vou fazer com a Chyna, porque a Chyna também foi campeã intercontinental, completamente credível. Exato. Pronto, aquelas mulheres à macho têm um perfil de macho. Exatamente, assim. exatamente. Não é e portentosa por si, não era assim propriamente não é uma questão elegante. de sensualidade, Sim, exato, nem de aspecto feminino, ai, tão bonita. Não, sim, era... as chamadas divas, não é? Exato, ela não é bem uma diva, é mais... É uma woman wrestler. Exatamente. Uma woman wrestler. Exatamente, uma mulher mais primitiva, não? Mais neandertal. Mas bem recebida aqui neste meio, porque acho que é isso que se pede. Exatamente. Ela tem a sua marca, obviamente, porque fez por isso e isso também é que a diferenciava de tudo o resto que se tinha naquela altura e que se tem hoje. Exatamente. Hoje é tudo muito formatado para o mesmo. Sim, e eles já estão a perceber que o formato de diva tem os seus limites e tem que ir um bocadinho mais além, Exato. que é para realmente ter uma empatia com o público. Foi a primeira campeã feminina afro-americana da WWE, ganhando o título 2 vezes, e foi até campeã, e neste paralelismo com a componente masculina, campeã de Cruiserweight, o que por si é de nota. Sim. Tendo ganho um título, e à semelhança de Chyna, como tu referiste, ganha um título que é tipicamente masculino. Portanto, também fala muito da atleta em si. Sim, tinha completa credibilidade para isso e já sabe que é Cruiserweight. Obviamente são homens que têm uma estatura menor que os heavyweights, porque é uma questão de peso. Exatamente. Mas isso não tira credibilidade ao mérito, porque Exatamente. obviamente tinha que ter um combate minimamente credível para quem está a assistir. Claro. Para se comer, não é? Exatamente. Ela esteve também num combate hardcore com a Lita, portanto, o paralelismo à vertente masculina estende-se ainda mais, e de mais nota porque isto de facto é uma raridade para a divisão feminina. Foi treinador do Tough Enough com Al Snow, e eu lembro disto da primeira temporada. Al Snow, obviamente, um claro e reconhecido treinador do programa. Esteve na WCW, foi para a TNA, passou por outras promotoras, mas obviamente é sobretudo pela sua passagem na WWE que é celebrada. E muito bem celebrada aqui. Falamos do Big Boss Man, Stan Hansen, Godfather, Jacqueline Moore, e temos que falar, obviamente, do main event, o franchise, The Icon, Sting. Showtime. Tão bem recebido, eu lembro perfeitamente eu lembro do que é que foi. Ele finalmente entrar na WWE no Survivor Series de 2014. E já se tinha antecipado o Sting, não sei o que, o Sting para cá, porque foi na altura do jogo o W2K15. Sim, e até tinha sido a personagem Sting. Exatamente. Ele aparecer finalmente, e estávamos aqui a ver o Sunday Night depois do Sunday Night Pay-Per-View, estávamos a ver aqui o Pay-Per-View, o Survivor Series, ele aparecer finalmente, para mim eu fiquei mesmo... Finalmente. E é uma raridade. E eu lembro que nós falámos depois disso, quando fazíamos o Monday Night lá mais frequentemente. Lembro que temos falado disso, que eu fiquei mesmo satisfeito com um final tão bem executado, tão no ponto para a WWE, o que infelizmente hoje em dia é uma raridade. Não é? Porque às vezes metem os pés pelas mãos com um certo tipo de figuras históricas. É uma patinagem artística. Mas a verdade é que com o Sting eles acertaram, foi mesmo na mousse. Era uma personagem e era um wrestler, um lutador que merecia estar na WWE. Demorou 3 décadas, quase exatas, a chegar à WWE. E quando chegou, acho que foi para júbilo de toda a gente, porque o Sting tem sido muito bem recebido, apesar de, infelizmente, ser na WWE uma casa que demorou tantos anos a alcançar. Parece que é aqui que se está a tratar o seu destino final. Sim. Não é? Porque entrou na WrestleMania, foi um bocadinho malfadada, perdeu com o Triple H quando esperávamos outra coisa, a verdade seja dita. E depois no Night of Champions, não no Survivor Series, como foi corrigido hoje muito bem, no Night of Champions, eu disse isto no feedback, que foi no Survivor Series, mas foi no Night of Champions que ele se lesionou face ao Seth Rollins
aguardamos agora, ele mantém-se assim um bocadinho misterioso quanto ao seu futuro, se volta, se não volta, se há ou não há reforma, seja como for, ficamos aqui a aguardar. Mas temos que regressar aqui um bocadinho, falar no seu passado, porque este sim, é um homem com passado, é um homem com muita história. E ele passou por todas as grandes promotoras, a WCW nomeadamente. Sim, aí é que foi mesmo o ponto... Como é que eu ia dizer? O ponto alto da carreira dele foi aí. Foi aí que a sua carreira foi definida. Exato. Apesar de eu achar que ele merece mais do que muitos estar na WWE e ser lá celebrado, e se puder ser usado com a devida atenção, porque é uma figura histórica e que pode deixar legado e deve deixar bom legado e não andar ali perdido no meio de ideias. Não se percebe muito bem porque é que as criam. Obviamente tem carradas de história na WCW. O personagem dele nem sempre foi este, como agora o vemos, que vai buscar inspiração ao filme do Corvo, filme baseado como quiserem. Antes disso ele tinha também o face paint, mas tinha o cabelo loiro, curto. Era o Surfer Sting, exatamente. Ele como Sting acho que já era anterior ao cantor Sting, o cantor, porque também havia chegou a haver essa conotação, Sting, mas ele acho que já é anterior ao cantor Sting. É das figuras que fala-se em WCW, é ele, para mim nem é o Hulk Hogan, é o Sting. O Hulk Hogan esteve lá, fez a cena dele e depois, pronto, foi é business as usual. Exato. Enquanto que o Sting sempre foi daquela casa, sempre esteve ali e sempre esteve associado ao nome WCW, é o Sting. Exato. E conseguiu muito, mas mesmo muito lá. Sim, com o Ric Flair, até com o Hogan, mas pronto, isso já tinha a ver com as envolvências de storylines, as rivalidades, mas teve uma grande rivalidade sempre com o Ric Flair, porque era dado a entender que era o mentor dele, de certa maneira, e depois o Sting também teve rivalidades na WCW, pela minha, aquela menos concebida que lhe deram foi com o Vampiro, porque depois... Já nem me lembro disso. E eu já acompanhava nessa altura. Calhou com aquela triste cena em que estava o Sting no ringue e depois cai sangue, ou alguém imitar. Que era o Vampiro tinha um personagem também pintado de preto e branco, ou seja, dava a entender que eram quase cópias uns dos outros. E resolveram metê-los em rivalidades e aquilo foi um dos pontos mais baixos do Sting, não por culpa dele, mas foi por meteram-no com aquilo. E ele já tinha o personagem de Sting, preto e branco. Sim, Sting Corvo, não é? Exatamente, Sting Corvo. E obviamente que o Sting sempre foi uma cara da WCW e eu sinceramente, finalmente a WWE conseguiu falar com ele, foi isto que se passou, falar no sentido de realmente fazer negócio, porque isto é fazer negócio bem feito, e aproveitá-lo de todas as maneiras possíveis, porque ele estava, eu não digo que ele tivesse perdido, mas mal usado. Ele antes estava, assim, ele neste interregno teve muito tempo na TNA. Exato. Chegou a ter um personagem assim a variar para o Joker do filme. Sim, exatamente. Mas a questão é, ele nota-se que quando lá teve até sempre vestiu a camisola. Quer se gosta ou não da promotora, ele quando lá esteve sempre vestiu a camisola, sempre foi, claro. Até demais. Até se calhar deu mais do que aquilo que mereciam, não é? Merecia. E ele se calhar nunca teve grande ganho com isso, porque ele se calhar foi dos poucos ditos grandes que foi para lá, em que realmente se deitava no chão para fazer outros novos talentos valerem por si. Pois. E muitos foram lá só para buscar um cheque ajudar a cavar a fossa. Exatamente. E ele não. E ele sempre foi uma pessoa mais de dar do que propriamente para receber. E ele aqui na WWE também pode ser usado para isso. Exatamente. E agora pegando no que estavas a dizer, a questão do cheque e haver alguns que tenham tido interesses próprios superiores aos interesses da própria promotora ou do negócio. Vemos o Hulk Hogan. Sim. O Hulk Hogan é obviamente que podemos comparar o Sting com o Hulk Hogan. Ok, eu chego ao Hulk Hogan à WCW. Claro, é o Hulk Hogan. Mas quem é que esteve ali a dar a cara o tempo todo, durante década e meia na WCW? Quem é que aparecia, e eu vi ontem outra vez o documentário do Sting na Network, e eles dizem mesmo, para funções executivas, funções de PR, funções de marketing, era o Sting. Era um homem que vestiu a camisola daquela empresa, que fez de tudo e mais alguma coisa para trazer aquela empresa às costas, que é isto que se trata, e sempre foi muito generoso e muito profissional para perceber onde é que ele estava, onde é que ele se enquadrava, quais eram as funções dele e levar isso ao máximo. Foi uma pessoa que deu tanto
acho que em qualquer um dos casos deu mais do que se calhar aquilo que lhe deram. Mas, acima de tudo por uma questão de paixão e uma questão de profissionalismo. E mais, colega de tag team no início da sua carreira com o senhor cuja t-shirt eu estou a usar agora, Jim Hellwig, Ultimate Warrior. Portanto, ele teve dali, no seu passado de culturismo, uma vertente atlética muito grande. Ele refere até que os seus saltos se devem à prática de basquetebol, que ele não sabia bem o que é que ele queria fazer com aquilo, mas era divertido para ele e pronto, lá Sting Splash. Sting Splash, exatamente. Portanto, foi uma pessoa que, nos seus 30 anos de carreira, soube adaptar-se, soube representar a empresa, soube ser profissional, soube ser uma personagem que ainda hoje se fala dela e com muita reverência. Portanto, se há alguém que merece estar aqui, sem dúvida alguma, no topo do escalão no que toca ao Hall of Fame deste ano e de qualquer ano, é o Sting. É o Sting completamente. Sem dúvida, sombra de dúvida. Completamente. Ele até foi celebrado no Hall of Fame da TNA, que... Pronto, vale. Mas aqui será celebrado por... Sim, a sério. Eu acredito que ele... Pronto. Mas notou-se que ele, quando saiu da TNA, obviamente, que já se falava nisso da WWE, e ele sempre disse em documentários que fez na TNA, para a TNA, que o receio que ele tinha de ao ir para a WWE era a forma como o iriam utilizar. Pois, porque ele não foi logo. Porquê? Ele mesmo diz que tem a ver com... Sentiu que aquilo poderia ser uma oportunidade para, não digo destruir, mas danificarem o personagem em termos de valor, porque era uma altura em que, e nós sabemos que o Vince é assim, nós é que somos os maiores, vocês são a segunda linha, vamos humilhar a torto e direito naquilo que for preciso, porque nós é que temos que passar como os maiores e melhores, e mesmo sendo, mas porque depois da fase de cortejo há a fase da realidade, não é? Sim, exato. É perceberem-se de quem é que eles são no fundo, ali no mundo da WWE, e isso viu-se pela WrestleMania passada, porque infelizmente eu não vi qualquer razão para o Sting perder. Achei que seria mais do que dignificante e justo o Sting ganhar ao Triple H, nós falámos disso na altura. Mas, no entanto, a vitória foi para o Triple H, que não precisa dela, já é campeão neste momento do Mundial pela 14ª vez, não precisa de provar mais nada do que ele tenha provado. E naquela altura, um bocadinho mais fulcral que o Sting tinha para brilhar, não conseguiu, porque não conseguiu, porque não deixaram, porque não potenciaram essa hipótese. Isso, infelizmente, eu tenho pena que não tenha havido esse cuidado, esse zelo um bocadinho maior. No entanto, o Sting cá estará e vai estar no Hall of Fame. Agora, eu já estou a olhar para a frente, mas nós estamos a fazer isto com a intenção de ser no dia 2 de Abril, exato, que é o dia do Hall of Fame. Fame. Por isso, hoje, partindo do princípio que as pessoas estão a ver, hoje é dia do Hall of Fame. Exatamente. Hoje ele vai ser homenageado, e muito bem homenageado, no Hall of Fame. E ansiamos, eu estou curiosíssimo para ver eu também, o discurso, isso tudo. É a figura que mais me interessa ali ver celebrada, é o Sting. Os Freebirds também tenho interesse, mas o Sting sim, porque realmente ali vai ser a consagração de ele como pessoa, como personagem, e daquilo que ele deu ao wrestling, e vai ser ali mais do que merecido. Independentemente de ele volta ou não a combater, para mim, como fã, sinto-me plenamente satisfeito com essa celebração. Para mim é o ponto máximo dele. Sem dúvida. Melhores palavras eu não podia ter dito, por isso, meus amigos, aqui o especial Hall of Fame aqui a acabar. Eu estou curiosíssimo para ver toda a cerimónia, toda a noite. E por esta altura, pois, eu devo estar, talvez ali, alguns na primeira fila, na passadeira vermelha, ali, com os mídia ali a entrevistar quem puder, quem passar por lá. Se tiverem perguntas que queiram fazer também, mandem, que eu vou tentar dar vazão a elas e tentar encaminhar para as lendas em si. Daqui é tudo. Fiquem também atentos ao Sunday Night Pay-Per-View especial WrestleMania. Não é bem um Sunday Night Pay-Per-View, porque não é domingo. E não vai ser em noite de pay-per-view, nem vai ser em direto, mas é uma divisão de WrestleMania, fiquem atentos. Vamos fazê-la já daqui a bocadinho, ou para vocês, amanhã. Por isso, fiquem bem e bom wrestling.